Uniso Saúde. Bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do Uniso Saúde. E no episódio de hoje vamos conversar sobre um assunto que geralmente acaba sendo um tabu nas rodas de conversa, em algumas questões de saúde pública. E para isso a gente está conversando mais uma vez com a professora Yara Michelini. Obrigada, professora, por aceitar conversar com a gente de novo. E trazer conhecimento da sua parte, você que é especialista, né, em saúde coletiva, né? Então, muito bom você voltar aqui para conversar com a gente sobre esse assunto. Obrigada, Lauren, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês novamente, falando sobre um tema tão importante quanto as infecções sexualmente transmissíveis, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma delas, que tem uma grandeza e uma importância muito grande no nosso país hoje, que é a sífilis. As infecções sexualmente transmissíveis, a gente tem uma visão de que elas podem ser, a gente pode ficar contaminado ou ficar acometido por essa doença somente através do ato sexual, né? Onde a gente pensa em vagina e pênis. Mas a gente tem que lembrar que a sexualidade ou o ato sexual é feito de diversas maneiras e que não existe um padrão onde a gente possa dizer as pessoas que fazem assim, dessa maneira, não vão ficar acometidas por nenhuma infecção sexualmente transmissível, né? E já outras que fazem desse outro jeito, essas vão ter essa infecção. Então, para a saúde pública, para a saúde coletiva, a gente não tem essa fantasia de que as pessoas vão fazer sexo sempre do mesmo jeitinho, né? Então, o que é importante a gente lembrar das infecções sexualmente adquiridas é que elas podem ser transmitidas ou você pode vir a se contaminar com uma doença, né? E aí tem uma pluralidade enorme que a gente não está aqui para destrinchar isso, mas com o sexo sendo realizado de diversas maneiras. Pode ser sexo pode ser o sexo vaginal, a gente pode estar falando em sexo anal, a gente pode estar falando em sexo oral, né? A gente pode estar falando só em masturbação entre duas pessoas. E todas essas formas podem sim gerar uma situação de transmissão de uma infecção. Mas além também da transmissão sexual, também é perigoso a parte do compartilhamento de agulhas, no processo de tatuagens, piercings, que se não for ali da mesma forma, limpo do mesmo jeito, um cuidado maior, acaba transmitindo também, né? A gente pode ter a transmissão por via sanguínea, né? Especificamente da sífilis, hoje em dia é cada vez mais incomum isso. Porque no momento em que uma pessoa recebe, por exemplo, uma transfusão sanguínea, isso significa que aquele sangue que ela está recebendo passou por várias testagens. E uma delas é para entender se tem o vírus da sífilis, né? E aí a bolsa que tem, ou o sangue que tem, ele é descartado. Então, hoje em dia, isso é mais difícil. Existe outra forma que a gente chama de transmissão vertical, que é da mãe para o bebê. E isso pode acontecer em qualquer fase da gestação, né? A gente sabe que logo no início da gestação, se o feto for contaminado, a repercussão para esse feto da doença é muito pior do que se a contaminação for no final da gestação. A gente sabe que esse feto pode apresentar surdez, pode apresentar cegueira, má formação óssea é muito comum. Então, é importantíssimo identificar a sífilis de uma maneira bem rápida e eficaz na mulher que está gestante. Porque ela pode adquirir, na verdade, ela pode entrar naquela situação onde ela conseguiu um combo, né? O combo é gestação e sífilis. Então, aí, o que é importante? Identificar o mais rápido possível e tratar. O tratamento é simples, na verdade, ele é barato, é um pouco doloroso para muitas mulheres e antigamente a gente tratava independentemente do estadiamento, ou seja, se identificasse uma mulher grávida com sífilis, ela receberia 6 injeções de benzetacil
2 injeções por semana por 3 semanas, independentemente do estágio em que ela estivesse. Hoje a gente já faz diferente, já mudou. A gente faz o estadiamento, ou seja, a gente tenta entender se ela está numa situação de sífilis primária, secundária, latente ou terciária. E aí sim, a partir desse estadiamento se oferece um tratamento, que pode variar de uma dose única, que é benzetacil, 2.400.000 em cada lado do bumbum, né? Dose única. E aí você vai fazendo controle para ver se a quantidade de treponema pálido circulando no corpo dela diminuiu, ou se você não consegue fazer o estadiamento, aí sim vai entrar em 3 doses de 2.400.000, uma vez por semana, por 3 semanas, né? Qual era o problema quando a gente não fazia estadiamento e colocava logo 3 doses por 3 semanas consecutivas? Nossa, a gente tinha uma dificuldade danada de aderência ao tratamento, né? E uma vez não voltava, né? Então, e uma vez falou, eu não vou passar por isso de novo, Nossa, não. Passar por isso 3 semanas. 3 semanas seguidas, meu Deus, aí o povo abandonava. E a gente tinha que ir atrás da gestante, tinha que sensibilizar com relação a essa questão, e aí pronto, aí conseguia aplicar as 3 doses. Hoje em dia, a gente já sabe que dependendo do estadiamento, não precisa chegar nesse ponto das 3 doses. E é bom porque recentemente, né, a cidade de Sorocaba recebeu o selo de boas práticas rumo à eliminação da transmissão sexual. E isso é bom porque você falava que antes o pessoal não tinha um interesse, ia uma vez e daí não queria voltar por causa do tratamento, era meio, né, doía um pouco. Então é bom que Sorocaba ali consegue abranger ali e fazer com que o pessoal volte e continue o tratamento. Sim. Sim. Você acha que isso, como que pode impactar ali na sociedade, na relação à saúde? Sorocaba tem uma característica relacionada à saúde pública que é bem interessante. Eles trabalham com promoção da saúde. Então, o que é promoção da saúde? É tudo que eu faço hoje para você não adoecer amanhã. Então, promoção da saúde é colocar atividade física para as pessoas que gostam de praticar ou que pretendem praticar nas praças, é colocar cartazes que orientam sobre as infecções sexualmente transmissíveis atrás dos ônibus, que eu já vi várias vezes circulando aqui em Sorocaba, né? Pontuando que isso pode ser identificado rapidamente e tratado. Inclusive, ressaltando a importância do teste rápido para identificar essas ISTs, que é totalmente gratuito, é rápido, demora 20 minutos para sair o resultado. Você faz de maneira gratuita dentro de qualquer unidade básica de saúde aqui de Sorocaba, da região ou do Brasil inteiro, né? E a partir desse resultado, se você nunca teve sífilis anteriormente, vindo o resultado positivo, eles conseguem fazer o tratamento. Por que eu falo se você nunca teve sífilis anteriormente? Porque uma vez que você tenha tido sífilis, o seu resultado do teste rápido sempre vai ser positivo. Porque ele vai atrás do quê? Do seu sistema imunológico. Na verdade, ele vai atrás das células que identificaram anteriormente aquela doença, né? E já produziram anticorpos. Então, ele vai atrás do anticorpo da sífilis. Então, se tiver anticorpo, ele identifica como positivo. Mas não necessariamente você está doente, né? O que aquele teste está me dizendo é que você tem anticorpo para a doença. Agora, se isso aparece positivo, tem anticorpo para a doença, nunca fez tratamento para sífilis na vida, já me acende um alerta, já penso que é o quê? Um caso agudo, uma infecção recente, e aí sim a gente trata com teste rápido. Se essa pessoa referir que ela já teve anteriormente sífilis e que tratou, mas nunca fez um acompanhamento, aí, já não dá mais para tratar só com teste rápido. Precisa solicitar um exame que a gente chama de qualitativo. Qualitativo por quê? Porque vai me dizer o quão doente ela está. O estágio, né? Exatamente. Pode ser que ela não tenha treponema pálido circulando, porque o sistema imune dela foi competente o suficiente para eliminar do corpo dela. Então, essa pessoa não precisa ser tratada. Agora,
Se ela tiver, dependendo da quantidade, aí sim a gente trata novamente, né? E os sintomas para uma pessoa procurar a unidade básica de saúde para Ah, realizar esse teste rápido? Quais sintomas normalmente começam a aparecer? isso é muito importante a gente falar sobre esse assunto. Porque a sífilis, primeiro, ela é uma doença democrática. Ela não elege homem, mulher, não elege como preferência bebês recém-nascidos ou ainda na vida intrauterina, né? É, e ela apresenta uma característica muito clássica, que é uma lesão única, pode ser múltipla, mas de forma geral é única lesão, única ferida na região genital. Por que ela apresenta essa única lesão na região genital? Porque no momento em que teve a relação sexual, o treponema pallidum, que é essa bactéria, ele tem essa característica de ter um formato de aspiral de caderno, sabe? O aspiralzinho de caderno? Sim. Então, isso faz com que a pontinha dele se fixe na pele, na mucosa, e ele vai se enrolando até entrar na corrente sanguínea. E não é só um que faz isso, são muitos, né? E a primeira porta de entrada que um abre, os outros, aproveitam e vão entrando. Exatamente. E isso provoca uma ferida, né, na região genital. Não é uma ferida grande, enorme, que vai te chamar muita atenção, mas ela fica vermelhinha em volta, provoca um pouco de dor, mas não é uma coisa exuberante. Aí a pessoa olha aquilo e fala assim: deve ser um pelo encravado, isso não é nada. E aí não vai em busca de atendimento. E sabe o que é pior? Essa ferida desaparece. Depois de 10 até 17 dias, mais ou menos, ela some. E aí, o que a pessoa pensa? Sarou. Não era nada. Sarou, não era nada. Exatamente. Só que aí, o que vai desencadear isso, né? Não só não sarou, não era nada, como ela está com sífilis, ela tem treponema pallidum circulando, e ela está o quê? Transmitindo. Ela tá passando. Exatamente, tá passando. Nossa, então ela é assintomática, né? Não mostra sintomas mais graves, mas acaba que a pessoa tem que perceber os mínimos detalhes, por isso que é importante conhecer o corpo da gente, né? Isso mesmo. Então, sempre bom estar fazendo testes frequentemente, Sim. não só em épocas de campanha, né? Agora, em dezembro, normalmente, começa a campanha das infecções, né? Das ISTs. Mas é importante procurar isso o ano inteiro, né? Sim. E se prevenir, né? E você sabe o que é interessante sobre essa questão de se conhecer? É que aí a sífilis entra na fase 2, né? Alguns meses depois, ela entra no que a gente chama de sífilis secundária. Aí também, nessa fase, as pessoas tendem a negligenciar bastante, porque começa a aparecer algumas lesões na palma das mãos, geralmente, na sola dos pés. Dependendo do sistema imunológico da pessoa, se ele não estiver assim muito bom, aparece pelo corpo inteiro. Então, como que são essas lesões? Parece uma coceira, né? Parece umas brotoejas assim, e ela tem essa cor meio acastanhada. Mas quem tem isso acaba pensando o quê? Que tá com uma alergia. Nossa, eu já peguei tantos pacientes que foram ao médico porque disseram que estavam com alergia na palma da mão e na sola do pé, né? Nossa, mas na verdade era sífilis já na fase secundária, né? Então, quando essas lesões chamam a atenção suficiente para que essa pessoa vá em busca de atendimento, ótimo, que dá para a gente tratar. Quando são pequenas lesões que dá para a pessoa negligenciar e dizer assim, vai passar, esse aqui é o perigo. Que daí vai deixando para depois, daí já vai pro próximo estágio, né? Que daí... Mas continua o quê? Passando, transmitindo, vai passando. Aí na sífilis terciária, aí na sífilis latente, fica uma quantidade pequena dentro do seu organismo, bem quietinha, só se alojando em alguns órgãos, principalmente o cérebro, que a gente chama de neurosífilis. E aí depois de anos eu digo 10, 15, 20 anos, vai aparecer o que a gente chama de sífilis terciária.
né? Que aí vem com lesão neurológica, aí vem com um quadro psicótico que pode ser confundido com esquizofrenia, mas que na verdade é sífilis terciária. Você sabe que eu tive um paciente que ele era jovem, ele devia ter uns 35 anos, 35, 36 anos, passou 10 anos da vida dele tratando esquizofrenia. E na verdade era sífilis terciária e ele tinha lesão neurológica e por isso ele tinha esses quadros de alucinação. Nossa. Verdade. E só descobriram quando ele trocou de psiquiatra, quando ele foi em busca de um neurologista, que aí solicitaram vários exames e identificaram que o que ele podia ter, na verdade, era sífilis terciária. E estava sendo tratado há anos como esquizofrênico. Ela fica ali quietinha e quando ela vem com tudo também, né? Exatamente. Então, por isso que é bom, né? Os métodos de prevenção, né? Como a camisinha, né? Não ela ajuda bastante. Tem gente que ali não quer usar e acha que não vai ajudar nada, mas é importante o uso da camisinha. E eles são disponíveis gratuitamente, né? Em todos os postos de saúde. Sim. A masculina, eu sei que tem. A feminina chega a ser em todos os postos que são disponíveis. Feminina você tem até mais do que masculina. Mas sabe por que a gente tem uma quantidade imensa de camisinha feminina? Porque não tem aderência das mulheres. A maioria não gosta de usar. Não sei se você já viu, mas a camisinha feminina, ela é grande, né? Já cheguei a ver. Já. Ela é grande, ela tem uma areola um pouco maior que cobre toda a vulva, né? Uhum. E aí você introduz. Muitas mulheres têm dificuldade em fazer esse movimento de colocar a camisinha feminina e aí acabam... deixando. Exatamente, não querendo usar esse dispositivo. Mas isso não significa que o parceiro dela não possa usar a camisinha, né? Uhum. E camisinha, você tem vários tipos, várias cores, vários sabores, pode até brincar com isso, né? Sim. Fazer brincadeiras eróticas com isso, ou seja, não tem problema nenhum. Eu acho que essa questão de embarrear o uso da camisinha, isso aí é coisa muito antiga, né? Isso aí não tem condições seguro, mais, da gente estar nem discutindo isso, que não tem desculpa. Só tem uma circunstância que eu acho que essa negligenciar a camisinha acontece. Nossa, aí quando a gente escuta as histórias, percebe que essa circunstância onde isso pode, a maior risco de acontecer, é quando a pessoa faz uso excessivo de álcool ou outras drogas. E aí, logo em seguida, tem relação sexual, né? Então, nesse momento, quando o cérebro dele está inundado pela bebida alcoólica ou por uso de outras substâncias neuroativas, enfim, geralmente as pessoas negligenciam o uso da camisinha e vai do jeito que tá. Aí, pronto. Aí a conta chega. Sim. Ou é de um jeito ali com um bebê, né? Ou ali também de outras formas, que é as doenças, né? E tem também as vacinações. Tem a do HPV também, então ela auxilia ali também para evitar, né, esse tipo de doença, dessas infecções. Mas existem campanhas o ano inteiro ou é sempre específico, assim, a do HPV? Ela sempre está disponível? A vacina do HPV, foi bom você ter falado sobre isso, porque ela é a primeira vacina no mundo que pode prevenir contra um câncer. Você imagina se existisse uma vacina que prevenisse contra o câncer de próstata? Ou contra o câncer de mama? Que maravilha seria! Isso seria... É o sonho, né, da gente. Ou outros tipos de cânceres. Então, ela tem essa característica, né, de prevenir contra um tipo específico de câncer, né, que é o HPV, e que acomete mais mulheres do que homens. As meninas podem receber essa vacina a partir dos 9 anos, os meninos, via de regra, também entre 9 e 11 anos. A partir dos 14 anos, geralmente não se administra mais essa vacina. Mas isso a gente está falando de SUS, né? Se você for a uma clínica de vacinação, independentemente de já ter tido relação sexual ou não, você pode pagar para poder receber a vacina do HPV. É excelente essa vacina. Hoje em dia, pela rede pública, a gente oferece uma dose, né? Pela rede privada também uma dose. Antigamente, logo que ela começou, eram 3 doses, reduziu para 2 e agora a gente já sabe que uma consegue resolver o problema.
Mas nossa, é muito bom, né? Porque pode evitar ali um problemão lá na frente. Sim. Então, também é importante, né, essas campanhas para prevenção, para conscientização, né, do cuidado com o nosso corpo. Às vezes a gente vai largando, deixando por aí. E é sempre bom também, principalmente para as meninas, sempre estar sendo acompanhada por ginecologistas, né? Para poder evitar esse tipo de infecções, para ali ser uma orientação melhor. Porque às vezes não tem com quem conversar, não tem ali com quem explicar como funcionam as coisas. Então, o não saber acaba prejudicando ali também. Sim. Você sabe que é difícil, na verdade, as adolescentes irem em busca do ginecologista específico. Hoje em dia, as pessoas, elas conseguem obter conhecimento através do TikTok, Instagram, Sim, né? Todas essas plataformas e de diversas maneiras. Então, isso que você destacou é muito importante. Vá atrás de quem tem o conhecimento e quem pode ter um impacto importante na sua vida, através de um conhecimento seguro, né? Nem sempre o que está na internet a gente pode considerar como verdadeiro. Já o conhecimento de um médico, de uma enfermeira, são conhecimentos que vieram ao longo dos anos. É um conhecimento testado através de métodos científicos, né? Então, o que provavelmente esse profissional vai te orientar é verdade, né? É uma coisa que você pode tomar como verdadeira. E específico ali pra você, né? Porque às vezes ali no TikTok é no geralzão, eles explicam ali o que pode ser, e às vezes ela acha que é aquilo, então eu vou ficar mais tranquila. Mas não, o seu caso pode ser diferente, você pode ser uma outra coisa que nem é aquilo que você tá vendo. Então é sempre bom, né, tá sendo acompanhado por profissionais realmente, né, capacitados para isso. Isso mesmo. E eu acho que é importante você também ter um espaço seguro, né, para ter essa fala e essa troca sobre experiências sexuais, né? A gente não tem isso nas escolas, até mesmo nas universidades, né? Você não tem um componente onde você fala sobre sexualidade, isso de forma geral, né? Com exceção de alguns cursos, né, que tratam muito sobre esse tema, como por exemplo a psicologia. Mas mesmo outras áreas da área da saúde, dificilmente você vai ter um componente que fale profundamente sobre essas questões. Então, acho que é importante ter um espaço de seguro para poder ter essas discussões. Outra característica importante é não ficar tentando se moldar a um jeito, ou um método, ou uma forma de fazer sexo, porque você tem a fantasia de que aquele jeito é a melhor forma. A melhor forma é o seu jeito. É como você se adapta e como você se sente melhor. E é importante lembrar que você pode usar métodos para não se expor a doenças sexualmente transmissíveis. Entendeu? Porque a questão do método não é controlar a sexualidade das pessoas. Não é essa a intenção da camisinha, por exemplo. A intenção é diminuir o impacto ou a possibilidade de transmissão de alguma doença através de um ato que pode ser prazeroso, né? E que, aliás, sem sexo ninguém existiria. Né? Não é para parar de fazer, é para fazer de uma maneira mais segura, né? Exatamente. Então, isso é que é importante, né? Nossa, a gente vê várias campanhas aí que estimulam a abstinência entre os adolescentes, entre os adultos jovens. E na saúde pública a gente não gosta muito assim desse tipo de campanha, porque a gente sabe que o adolescente, o adulto jovem, ele está mergulhado em hormônios, né? Você não tem como controlar o desejo sexual. Você não tem como dizer, agora você não vai fazer sexo. Claro que a gente conhece muitas pessoas que são abstinentes, né? Eles colocam isso como um propósito de vida, adultos jovens, adolescentes, e ok, sem problema nenhum, né? Mas a gente não pode usar isso como uma campanha. Por quê? Porque não é efetiva, né? Se você fizer uma campanha dessa e você conseguir que entre 100, um adolescente seja abstinente, ok. Mas o que você vai fazer com aqueles 99 que não são abstinentes?
né? Uhum. Então, não é efetivo. Sim. E né? eles vão ficar ali sem um amparo, né? Sem uma ajuda, uma orientação. Isso. Então é importante passar a orientação para quem está disposto, né, a ter abstinência ali e quem quer fazer sexo mas de uma forma segura, né? Então é sempre bom ali estar sempre informado. Sim. E a gente tem uma relação também muito intensa de culpa com relação à sexualidade, né? Imposta muito mais ao gênero feminino do que ao gênero masculino, né? Então, trabalhar essas questões sobre o autocuidado, sobre o conhecimento do próprio corpo, que foi o que você falou, né? Sobre o desenvolvimento do prazer nesse corpo, sobre como você pode controlar tudo isso, porque esses sentimentos, tudo isso não é o que te move, né? O que te move é o seu pensar, é o seu refletir, é o seu entendimento da situação, é decidir se aqui eu vou, aqui eu não vou. Se você se sente confortável, né? Exatamente, né? Uhum. Não, essa situação para mim é de risco, não tá valendo a pena. Ou então essa daqui eu me sinto segura e aí eu vou, né? Então essas coisas a gente tem que refletir. Precisava muito que alguém abordasse esses assuntos, né, de uma forma geral nas escolas, para que a gente tivesse menor impacto com relação às infecções sexualmente transmissíveis, à violência contra a mulher, que é muito intensa, né? A violência contra esse corpo que é tão importante para a humanidade, né? Sem o corpo da mulher, né, no que seria da humanidade? Então, não seria. É bom, não seria nada, né? Justamente. Então é bom a gente sempre estar passando essa campanha para auxiliar ali o autocuidado, cuidado com o corpo do outro também, o respeito. Então sempre é bom nessas questões. Agora, para finalizar, qual o conselho mais importante que você daria para quem está iniciando a vida sexual? Primeiramente, eleja alguém bacana para você ter relações sexuais. Não faça isso de uma maneira banalizada, porque o seu corpo não é alguma coisa que se possa banalizar. E isso serve tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino, né? E, em segundo lugar, se preserve a sua alma, né? Preserve o seu corpo. Vai caminhando de acordo com os sinais que você vai sentindo do outro, né? E não é vergonha nenhuma carregar uma camisinha na carteira, né? Não é vergonha nenhuma dizer para o teu parceiro ou sua parceira, olha, eu vou usar camisinha, eu quero que você use camisinha. Isso não só é uma questão de respeito para consigo mesmo, mas para com o outro, né? Você está tendo ali uma situação de extremo cuidado com o outro. Eu acho isso super bacana. É essa a dica que eu dou. Muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer conversar com você de novo, professora. Obrigada por ter aceitado o convite. E informações de contato, se alguém quiser seguir você nas redes sociais, conversar, bater um papo sobre esse assunto ou outros também. Quais são os seus contatos? Nossa, você sabe que meu Instagram é péssimo. Mas eu acho que a gente pode manter em contato através do Instagram, da própria comunicação. E aí as pessoas me direcionariam as questões ou os assuntos que são pertinentes ao que a gente conversou. Certinho. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. E que a gente possa conversar outras vezes também sobre outros assuntos. Tá certo, então. Muito obrigada, viu? Obrigada a você que acompanhou mais um episódio do Niso Saúde e até a próxima. Obrigada, gente. Beijos. Niso Saúde.